Digitais do Foro de São Paulo. Nos documentos de fonte primária sobre o Foro de São Paulo, encontramos as seguintes informações. 1. Conforme afirmei desde o início, e contra todo o exército de achismos e desconversas, o Foro de São Paulo existe e é a coordenação estratégica do movimento comunista na América Latina. Ver documento original em 3 graus Congresso do PT e comentário em um manifesto comunista do PT, outro documento original em discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no encerramento do encontro de governadores da Frente Norte do Mercosul e comentário em Saindo do Armário. 2. Ao longo de seus 17 anos e meio de atividade, não se observa nas atas de suas assembleias e grupos de trabalho a menor divergência, muito menos conflito sério, entre as centenas de facções de esquerda que o compõem. Todas as declarações finais foram assinadas pela unanimidade dos participantes, confronte com transcrição das atas e assinaturas em atas do Foro de São Paulo. Nenhuma das queixas e recriminações vociferadas pelos antipetistas de esquerda na mídia que eles mesmos chamam de direitista e burguesa foi jamais levada às discussões internas do foro, o que prova que a esquerda latino-americana permanece unida por baixo de suas divergências de superfície, por mais que estas impressionem a plateia ingênua. 3. As ações do foro prolongam-se muito além daquilo que consta das atas. Segundo confissão explícita do Sr. Presidente da República, os encontros da entidade são ocasião de conversações secretas que resultam em decisões estratégicas de grande alcance, como, por exemplo, a articulação internacional que consolidou o poder de Hugo Chávez na Venezuela. Ver o documento oficial em discurso do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no ato político de celebração aos 15 anos do Foro de São Paulo e comentário em Lula, réu confesso. Estas decisões e sua implementação prática subentendem uma unidade estratégica e tática ainda mais efetiva do que aquela que transparece nas atas. 4. Segundo as Farc, a criação desse mecanismo coordenador salvou da extinção o movimento comunista latino-americano e foi diretamente responsável pela ascensão dos partidos de esquerda ao poder em várias nações do continente. Ver Comissão Internacional das Farc, saudação à mesa diretora do Foro de São Paulo, 16 de janeiro de 2007, significativamente já retirado do ar, mas recuperável em http://web.archive.org/web/20070310800/www.farce.org/node2 2513-1. 5. As declarações de solidariedade mútua firmadas no Foro de São Paulo entre partidos legais e organizações criminosas. Ver, por exemplo, Foro de São Paulo, ou resolução de condenação ao Plano Colômbia e de apoio ao povo colombiano, não ficaram no papel, mas traduziram-se em ações políticas em que as entidades legais eram instantaneamente mobilizadas para proteger e libertar os agentes das Farc e do MIR presos pelas autoridades locais. Explicarei isto melhor com os documentos respectivos, num próximo artigo. Na pesquisa histórica, na investigação policial, nos processos judiciais, na ciência política ou em qualquer discussão pública que se pretenda mais séria do que propaganda eleitoral ou conversa de botequim, o princípio mais elementar e incontornável é que os documentos de fonte primária são a autoridade absoluta, o critério último de arbitragem entre as hipóteses e opiniões. 30 anos de definhamento intelectual sem precedentes no mundo civilizado tornaram esse princípio inacessível e incompreensível às mentes dos formadores de opinião neste país, principalmente aqueles que a mídia considera mais respeitáveis e dignos de ser ouvidos. A ideia mesma de prova, sem a qual não existe justiça, nem ciência, nem honestidade, nem muito menos a possibilidade da ação racionalmente conduzida, desapareceu do horizonte de consciência desses indivíduos, que se rebaixaram assim à condição de criancinhas mentirosas, apegadas a sonsos jogos de palavras para fazer desaparecer por mágica os fatos que as desagradam ou que por outro motivo qualquer desejam ocultar. Não digo apenas que se tornaram desonestos, abdicaram por completo da capacidade de distinguir o honesto do desonesto, o certo do errado, o verdadeiro do falso. Uns fizeram isso por sacrifício voluntário no altar de suas crenças políticas, outros por presunção vaidosa, outros por comodismo, outros por mera covardia.
Confiado neles, o Brasil cometeu suicídio intelectual, tornando-se um país incapaz de acompanhar sua própria história presente com aquele mínimo de consciência alerta cuja presença distingue a vigília do sono. Jamais, na história da mídia mundial, tantos traíram ao mesmo tempo sua missão de investigar e informar.